Olá, bem-vindo a mais uma aula sobre AutoCAD. Então, continuando, a gente já viu várias ferramentas de modificação, né? Copiar, mover, rotacionar, escalar, trim, offset, fillet, certo? Agora, nós vamos ver a opção Mirror, né? Que é espelhar, espelho, espelhar. Então, vamos lá, vou fazer um retângulo aqui, retângulo de arroba 20 por 150. Aqui, para ficar mais claro, eu vou fazer o seguinte, vou fazer um círculo aqui e vou dar um trim aqui no meio. Interessante. Digamos que eu queira que esse círculo fosse do outro lado, ou uma peça assim e uma peça do outro lado. Eu posso espelhar essa peça aqui. Como? Pegar a opção Mirror, ou MI, tá? Seleciono o objeto, dou um Enter para confirmar essa seleção. Aqui ele fala, especifique o ponto do mirror, né? O ponto linear do mirror. É onde, como se existisse um espelho. Pensa que essa imagem vai estar se olhando no espelho. E o espelho, olhando de cima, é uma linha. Eu vou traçar uma linha aqui, ó. Ele já vai trazer a amostra para mim aonde vai ficar aquele objeto. Então ficou ali, tá? Clico aqui, aí ele pergunta para mim, se deseja apagar o objeto selecionado, então ele só vai fazer essa cópia e esse que vai apagar. Sim ou não? Não, quero manter as duas. Então dou um Enter, porque o não já está marcado, não preciso selecionar. Pronto, tenho as duas peças. Se eu quiser fazer outras duas para o lado de lá grudadas, posso usar o copiar, também posso usar o espelhar. Mirror, pego aqui, ó, clico e dou um Enter. Ok? Então, é dessa forma que funciona. Se eu quiser, por exemplo, vamos fazer aqui um polígono. Polígono, 3 lados. Vou clicar aqui, fazer aqui, tá? Ó, seleciona, Mirror, clicar e vou abrir aqui. Essa linha tracejada, né, na cor meio laranja ali, quer dizer a linha do espelho, como se essa peça original estivesse se olhando no espelho, tá? Ele já aparece a prévia, tá? Facilita. Cliquei, que tamanho que eu tenho que fazer esse espelho? Qualquer tamanho, isso não importa, ó. Faço pequenininho aqui, pronto. Aí ainda ele tem uma outra pergunta, quer apagar? Não. Tá? Então, posso fazer dessa forma, certo? Eu espelho uma figura. Posso fazer aqui também. Se eu quiser com algum afastamento, eu posso fazer o seguinte. Mirror, vou selecionar, dei o Enter. Venho aqui, não clico, tá? Venho, não clico, começo a afastar. Aí eu quero um afastamento aqui de 20. Digito 20, não cliquei em nada. Digito 20, dou um Enter. Pronto. Ele jogou o clique bem no 20 centímetros, tá? Exatamente no 20 centímetros. Aí eu consigo fazer isso aqui, certo? Também poderia fazer o seguinte, fazer uma linha de 20 aqui, tá? Selecionar isso aqui, dar um Mirror, pegar no ponto dela aqui, fazer aqui. Tá? Depois apaga essa linha. São opções que você pode trabalhar para fazer a mesma coisa, certo? Então, esta é a ferramenta espelhar, Mirror. Tá? Essa é uma ferramenta que às vezes demora um pouquinho para entender que lado que eu tenho que traçar a linha, como que eu vou fazer. Então, por isso que você tem que treinar bastante ela, faz vários jeitos, faz uma em cima da outra. Por exemplo, se eu passar aqui, Mirror, passar meio que aqui, o que vai acontecer? Tá? Ele vai ultrapassar uma peça na outra. E assim por diante. Então, treina bastante ela aí. Nós também vamos ver nessa aula mais duas ferramentas ainda, o Stretch e o Array. Eu vou para o Array primeiro, que ele é um pouquinho mais simples do que o Stretch. Vou deixar esse aqui de lado. Vou pegar o Array. Vou fazer o seguinte, vou fazer um quadrado aqui de arroba 50 por 50. Vou aplicar a opção Array. Array eu tenho 3 opções aqui, tá? Então, vou pegar Array retangular. Pego ele aqui, seleciono esta peça, né, porque ele pede aqui para mim, selecione o objeto. Selecionei e dou um Enter. Quando eu dou um Enter, ele já cria automaticamente uma quantidade de peças para mim. Além disso, ele abre uma aba aqui de criação de array, né, criação de matriz, onde eu vou ter um setor de colunas e um setor de linhas. Então ele está falando para mim, eu tenho 4 colunas e eu tenho 3 linhas. Se eu quisesse 4 e 4, basta eu mudar aqui, ele vai mudar, certo? Qual que é a distância da peça mais o espaço? A minha peça tem 50 centímetros, então 50 mais... para 75, o meu espaço é 25. Tá? Se eu quisesse 50, eu colocaria aqui 100. Opa, desculpa, aqui nas colunas, certo? Na linha a mesma coisa. 100. Tá?
Também funciona essas setinhas aqui. A bem do canto, ela vai aumentar a quantidade de colunas ou de linhas, né? Aumentar ou diminuir. Então, esta aqui, ela serve para eu aumentar o espaçamento, tá? Então, vou aumentar aqui, isso aqui vai ser visual, certo? Então, coloco aqui, aumentei o espaçamento, ou diminuir, tá? Pego aqui. Aqui, como só tem duas, eu tenho que aumentar para depois conseguir pegar o espaçamento. E esse quadradinho aqui, eu faço isso na diagonal, e esse aqui é para mover toda a peça. Então, esse é um array retangular, mas normalmente, quando a gente faz o array, a gente trabalha por essas medidas aqui. Eu tenho ainda o array polar, tá? Array polar. O que ele vai fazer? Então, vou pegar aqui um círculo, para você entender melhor. Vou fazer um outro círculo aqui. Tá? Então é o seguinte, vou pegar aqui array polar, selecione o objeto. Que objeto? O objeto que eu quero que faça as múltiplas, né? Que eu quero que faça a matriz. Nesse caso, eu quero este aqui. Dou um Enter. Especifique o centro do array. Eu quero que ele faça contornando este círculo. Então, o centro do array vai ser aqui, ó. Clico e ele vai fazer uma quantidade aqui, certo? Ó, ele fez 6, eu quero 8. Né? Então, eu posso aumentar ali, posso aumentar o espaçamento. Eu não quero na volta inteira, eu quero só em 180 graus. Então, eu mudo aqui para 180 graus. E assim por diante, eu quero 3 linhas disso. Então, ele vai fazer 3 linhas disso aqui. Tá? O que tem para prestar atenção aqui? Aonde você vai colocar o centro do array. Vamos fazer aqui um círculo. Por exemplo, se eu pegar o array aqui de novo, o array polar, tá? Peguei ele, selecionei. Se eu marcar o centro aqui ou aqui, né, e não aqui, ele vai fazer o contorno em relação a este ponto. Tá? Às vezes é isso que eu quero, mas tem que prestar atenção aonde você vai pôr o ponto central do array para que ele faça essa curva. E o menos usual aqui seria, por exemplo, tem uma spline aqui, eu tenho um círculo aqui. Eu posso pegar este patch array, tá? Selecione o objeto, que vai ser o que vai multiplicar várias vezes, confirmo e seleciono por onde que ele deve ir. Então, seleciono a minha spline. E assim ele vai fazer. Também posso aumentar a quantidade de linhas, o espaçamento, quero com 15, tá? Então ele vai fazer mais. Eu não consigo mudar o número lá, mas eu consigo mudar o espaçamento. Quero a cada 30, tá? Ele vai diminuir a quantidade aqui, beleza? Então, essas são as opções de array, tá? Retangular, patch e polar. Elas são simples de ser feitas, mas é muito importante você treinar aí também. E para finalizar essa aula, vamos ver agora o stretch, tá? O que o stretch faz? Eu deixei pronto uma plantinha aqui para a gente entender o seguinte. O stretch, ele vai fazer um deslocamento e normalmente de um lugar grande, tá? Pode ser de uma linha só? Pode, mas normalmente é de um lugar maior. Deixa eu entrar aqui. Então, por exemplo, eu quero levar toda essa janela mais para cá, tá? Ela está centralizada, mas eu quero tirá-la de centro. Vou pegar o stretch, vou selecionar o objeto. O stretch é muito importante que a seleção você consiga fazer ela de uma vez só, e não metade e depois a outra metade, tá? Ela até seleciona, mas na maioria das vezes ela dá errado. Então, por isso é importante. Peguei o stretch, vou selecionar tudo aqui. Selecionei, confirmo a minha seleção. Aí eu pego um ponto base, vou pegar este ponto base aqui, tá? E eu começo a levar. Aqui eu posso digitar uma medida, eu quero levar ele 20 centímetros para cá, tá? Dou um Enter. Então, tudo isso se moveu 20 centímetros. Essa parede, tá? Então, eu não selecionei essa e essa linha, nem esta e esta, né? A seleção que eu fiz foi esta aqui, dentro do stretch, claro. Ó, dentro do stretch eu selecionei essa. Eu não passei o mouse nem por essa, nem por essa, nem por esta e nem por esta. Por quê? Porque essas têm que ficar fixas. Se eu selecionar, olha o que vai acontecer. Stretch, selecionei tudo agora, e vou trazer para cá. Aí elas vão se movimentar também. Por quê? Porque elas entraram na opção de movimentação. E não é o que eu quero. O que eu quero é só movimentar isso aqui. Vamos agora 40 para esse lado. Por exemplo, esta porta aqui. Ela tem uma abertura de
60 centímetros. Eu quero, tá aqui, ó, 60 centímetros. Eu quero ela com 80. Como eu faço? Eu posso pegar o Stretch, S, Enter, tá? Selecionar, confirmar a seleção, pegar o canto. Então ela tinha 60, eu preciso aumentar 20. Vou trazer, só direcionar para onde eu quero, digito 20 e dou um Enter. Pronto. Agora ela passa a ter 80. Tá? Vamos cotar aqui para ver. Olha aqui, 80. Certo? E assim por diante. É muito bom utilizar o Stretch, só que tem que tomar cuidado, tá? Cuidado por quê? Porque com a seleção que você vai fazer, certo? Como eu mostrei aquela hora, nesse caso que eu não poderia selecionar tudo. E aqui é a mesma coisa. Eu não posso selecionar tudo, por exemplo, vou voltar para os 60. Se eu pegar a seleção e pegar esses dois pontos, esta e esta linha, não vai dar. Olha o que ele vai fazer. Ele vai trazer aquelas linhas juntos. Por isso que quando eu peguei o Stretch, eu selecionei só este canto, né, e trouxe aqui 20. Pronto, está resolvido. Então você acabou de aprender 3 ferramentas que são muito utilizadas, tá? Só que elas são um pouquinho mais complexas para fazer, que é o Mirror, o Array e o Stretch. Então agora é a hora de você fechar aqui, minimizar essa tela, pegar o AutoCAD e fazer várias e várias vezes. E se for preciso, reassistir essa aula quantas vezes precisar, até você captar como fazer cada ferramenta dessas. Beleza? Nos vemos na próxima aula.